Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Para você que está ouvindo esse devocional, esse podcast neste momento, eu sou Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e eu desejo que você anele esse relacionamento também com o amado de nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo, que traz realmente a vontade de nosso Deus e Pai para as nossas vidas. Que toda glória seja dada para todo sempre a Ele. É o que eu desejo. Bom, vamos lá. Tema de hoje: buscando a aprovação de Deus ou dos homens? Isso mesmo, estamos estudando as estações das nossas vidas. Talvez esse seja o penúltimo episódio da estação primavera. Você que chegou agora pode ir nos episódios anteriores, eles estão disponíveis lá no YouTube ou no Spotify, tá? Texto de hoje, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus preguem um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de falar da tua palavra, e eu peço que pelo poder do Espírito Santo, todo o ensinamento de Jesus aqui na terra seja lembrado e seja reforçado nas nossas vidas. Peço que o Senhor use o poder que o Senhor tem para levar através dessas redes e conexões visíveis e invisíveis a libertação, a cura, o alívio, a conclusão necessária para cada pessoa que ouvir esta palavra, e que possamos escolher na estação primaveril das nossas vidas solos e sementes que vão fazer com que nós floresçamos, nós possamos frutificar e nós possamos colher o bom fruto do Espírito na hora certa. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, meu querido que está ouvindo esse devocional, vamos lá. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Você sabe responder essa pergunta? Porque assim, na boa, eu tenho uma luta constante em buscar a aprovação dos homens. Já falei isso no devocional passado, tô falando de novo e acho que não falo só para mim, né? A grande questão é que isso aqui foi um tapa na minha cara, né? Porque o versículo 10 fala: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Cri, 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 cri. Ou seja, quando nós tentamos agradar a homens, não somos servas de Cristo. Eu acho que eu poderia terminar o devocional aqui, né? Não precisava falar mais nada. Mas eu vou só acrescentar uma coisinha aqui. Como é que a gente deixa de agradar a Deus para agradar a homens? Quando a voz do outro é mais importante do que a voz de Deus sobre a nossa vida. Então, quando eu vou falar alguma coisa, ou quando eu vou fazer alguma coisa, ou quando eu vou aceitar fazer alguma coisa, eu fico pensando, por exemplo, o que o outro está pensando de mim? Será que ele vai ficar extremamente magoado se eu disser não? Será que o que minha mãe vai pensar? O que meu marido vai dizer? E aí eu faço, mesmo que seja errado, para quê? Para agradar um homem e uma mulher. Isso tem nome e o nome é idolatria. Por isso que Paulo fala que se a gente procurar agradar a homens, não somos servos de Cristo, né? Ele fala: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
Porque numa relação de intimidade com Cristo, de servidão a Cristo, nós precisamos agradar somente a Cristo. E não se engane, agradar a Cristo vai desagradar a homens. E eu não estou falando só de perseguição lá no Oriente Médio, o povo morrendo, decapitado. Eu não estou falando só disso, não. Eu estou falando no dia a dia. Quando, por exemplo, eu falo que serei submissa ao meu marido, porque isso está escrito na palavra, então eu estou obedecendo a Cristo, estou obedecendo a Deus, sendo submissa, eu vou desagradar todas as mulheres que estão lutando contra isso. Quando eu falo que eu diminuo a minha carga horária no trabalho porque eu quero ficar mais tempo com os meus filhos, você é louca, Dani. Você é louca. Vai ficar em casa, arrumando casa, fazendo as coisas. Não, que absurdo. Eu vou desagradar homens. Quando eu falo um não para determinadas situações, bebidas, fofocas, minha querida. Falar não para fofoca é uma maravilha, tá bom? Até porque lá, no mesmo versículo que fala que os ladrões, os assassinos não herdarão o reino dos céus, também fala, no mesmo texto fala que os caluniadores também não, tá? Então, se você gosta de uma fofoca, você vai pro inferno, tá? Vou falar bem baixinho, assim. Ou melhor, vou falar alto. Você vai pro inferno, querida. E fofoca também é agradar a homens. Quais são os seus comportamentos que você precisa excluir nessa primavera da sua vida, onde você está preparando o solo e escolhendo as boas sementes para plantar, para que você frutifique, para que você floresça, frutifique e dê bons frutos? Quais são as suas escolhas? Quais são as minhas escolhas? Ou você escuta o que a voz do Senhor diz e quer agradar a Ele, ou você vai estar fora. Porque se você está fazendo todas as coisas para agradar a homens, você não é serva de Cristo. Você pode ser qualquer coisa, menos serva. E isso me aterroriza. E eu espero que aterrorize você também. Porque se tem um negócio bonitinho e aceito pela sociedade, é uma pessoa que diz sim para tudo. E ser submissa, por exemplo, ao marido, não é dizer sim para tudo. É entender que existe uma autoridade dada por Deus, e eu vou fazer só um pequeno adendo aqui. Talvez você não goste do que eu vou falar, e talvez você nem escute mais os meus devocionais, mas o que eu trago para você vem da palavra de Deus. Submissão ao marido, por exemplo, não é estar sob a mesma missão, debaixo da mesma missão, como muitas pessoas já falaram, e eu já falei aqui em cursos que eu dei e falei em outras oportunidades, confessei que eu falava isso, só que por falta de conhecimento. Só que quando eu fui escutar, não sei se está dando para vocês escutarem um passarinho lindo cantando. Ai, tá tão bonita, queria que vocês escutassem. Enfim, desconcentrei, voltando aqui. Eu falava que submissão é estar debaixo da mesma missão, mas no original da palavra de Deus não é isso, é obediência mesmo, tá? Isso mesmo. Estar submissa não é seguir a mesma missão. Vocês podem até caminhar juntos, porque esse conceito é lindo. Debaixo da mesma missão, mas é, de fato, entender que ele é a autoridade sobre a sua vida. Ah, Dani, mas meu marido é um tolo. Ele é tolo, mas a autoridade que está acima dele não é, que é Deus. As autoridades que são nos postas são muito tolas, muitas vezes, gente. Estamos aí para ver o que está acontecendo no país e no mundo. Mas ou você segue o evangelho ou você não segue. Ou você segue aquilo que Deus falou para você seguir, escolhendo um solo bom, cheio de nutrientes e boas sementes. Traduzindo, qual é o lugar que você tem que estar e quais são as coisas que você tem que ver e ouvir, para que, na hora que a semente for lançada, você possa
germinar, florescer, frutificar, para a honra e glória de Cristo, não sua. Sabe qual é o problema de agradar os outros? É porque a gente quer a glória para si, não para Deus. Por isso que é idolatria. É tanto idolatrar o outro, porque a voz do outro vai ter mais peso na sua decisão, na sua atitude, do que a voz de Deus, quanto agradar a si mesmo, porque você não quer deixar de ser amada pelo outro. Mas eu tenho uma maravilhosa boa nova para você. Deus te ama. É a Ele que você deve agradar. É a Ele que nós devemos agradar. Porque Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Antes de sermos paridas, Ele já nos amava, Ele nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. Ele cuida de nós, Ele sabe exatamente o que precisamos, sabe exatamente nos consolar quando desagradamos os outros, somos feridas. E Ele sabe tratar o outro que fica desagradável também, tá? Lembre-se disso. Quando nós estivermos procurando agradar a homens, enquanto nós estivermos procurando agradar a homens, não somos servas de Cristo. Faça suas escolhas. A quem você quer servir? A homens ou a Deus? Eu não sei você, mas como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu quero agradar a Ele. E deixa que Ele cuida de quem ficou desagradado, tá, querida? Se você está fazendo algo com base na palavra de Deus, deixa Deus cuidar de quem ficou desagradável. Não é o seu papel. Tá bom? Ele sabe o que faz, Ele sabe fazer essa tarefa também. Ele sabe cuidar de quem não ficou contente com o que você fez, seguindo a palavra de Cristo. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor. Ah, Senhor, como é bom falar isso. O Senhor é um Deus de amor. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de servir ao Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, através dos mandamentos que Ele nos deu. E o primeiro deles é amar o Senhor sobre todas as coisas. Oh Deus, tira-nos, Senhor, do engano que temos com um coração travestido, disfarçado de coração bom, mas que fazemos as coisas só para agradar os outros e esquecemos do Senhor. Livra-nos, Senhor, de sementes podres no caminho, de solos inférteis, e dá-nos sabedoria que vem do alto para discernirmos realmente, Senhor, aquilo que é a Tua vontade. Muda em nós o nosso comportamento de simplesmente ter uma dificuldade enorme de dizer não para um monte de coisa, gente, para um monte de coisa, para um monte de gente, Senhor. Não queremos fazer todas as coisas, Pai, perdoa-nos pela nossa idolatria que diz que somos deusas fazendo tudo sozinha, somos deusas falando que tentando amenizar o desagradar, o sentimento de incompreensão do outro. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, nos livra disso, porque eu sei que o Senhor é capaz de lidar comigo e com os outros. O Senhor foi quem nos fez. Foi o Senhor quem nos fez. Pai, ajuda as irmãs que estão ouvindo esse devocional e os homens também a serem servos de Cristo com alegria, lembrando, Senhor, a cada instante que nós fomos amados primeiro. Se temos louça para lavar, porque fomos amados primeiro, tivemos alimento na mesa. Se temos casa para limpar, é porque fomos amados primeiro e recebemos um abrigo vindo do céu. Se temos trabalho a fazer, é porque fomos amados primeiro e recebemos a provisão do Senhor. Se temos trânsito para andar, é porque fomos amados primeiro e recebemos a dádiva de ir e vir com liberdade. Ó Senhor, que possamos ser representantes do Teu Filho Jesus Cristo no trânsito, no trabalho, nas nossas famílias, nas nossas redes sociais. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a limpar as sementes podres que entram no nosso caminho e que não são o Teu Evangelho, Senhor. Dá-nos discernimento, Pai. Dá-nos sabedoria. E queremos ser usadas, sim, Pai, mas não para ser destaque,
simplesmente porque temos o privilégio de estar no seu reino. Obrigada por cada tarefa que o Senhor tem nos dado, Deus. E nos mostra aquilo que o Senhor quer que façamos. Que sejamos fortes e corajosas em Cristo. E que o inimigo que um dia se levantou para nos derrubar, para nos confundir através de sementes podres, queimadas, solos que pareciam bonitos, mas que apenas nos pregaram na lama, que ele seja derrubado e envergonhado em nome de Jesus, não somente em nós, mas em nossas casas, nos nossos familiares, e que ele jamais se levante novamente para atentar sobre nós, porque nós servimos a um Deus vivo, que cuida, que cura, que liberta. Liberta-nos, Senhor, hoje, das mazelas das nossas almas, das nossas emoções que nos prendem ao vitimismo, à preguiça, a todo tipo de comportamento que o Senhor não deseja para nós, porque eu sei que o Senhor nos fez para sermos usadas no Teu reino, representantes de Cristo. Queremos ser assim, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Traz transformação, cura, Senhor, e que essa primavera seja a primeira de muitas que frutificarão a 100 por 1 em cada semente que o Senhor plantar em nosso coração. Que nosso coração seja um solo fértil para o Senhor, Pai, para a Tua palavra. Dê um bom dia a todos e que sejamos representantes de Cristo na terra, sal e luz, onde quer que andarmos. Cuida das nossas palavras, Pai, para que possamos honrar o Teu nome, onde quer que estivermos. Em nome de Jesus, amém. Aqui é Daniela de Alcântara, devocional Sou do Meu Amado, direto para o seu coração.